Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, ya la ya. E a nós só nos cabe em tudo dedicar oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente. Senhor Jesus, nós agradecemos a Tua presença no nosso meio. Te agradecemos o Teu Santo Espírito, aquele que nos guia a toda a verdade. Te agradecemos essa oportunidade, Senhor, de buscarmos a Sua presença coletivamente. Ser conosco essa noite, Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão, que nós tenhamos hoje experiências novas contigo e cada vez mais conhecimento da Sua pessoa, do Seu caráter, da Sua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu não falo aqui há mais ou menos 1 ano e meio. A última vez que eu falei disso foi em setembro de 2021. Essa música provavelmente vocês conhecem, né? Uma música talvez a música mais conhecida do Guilherme Kerr é essa, de todas as tribos, né? Da época dos vencedores, tá? Em cantatas e tudo mais. Eu vou falar sobre o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis é um livro sobre princípio das coisas, né? O início das coisas. E muita gente
associa isso ao início do universo, criação do universo, a geração de todas as coisas, né? Quando Deus lançou os fundamentos de tudo que existe. De fato, é assim que o livro do Gênesis começa, né? Dos 50 capítulos que existem em Gênesis, ele dedica 5 à criação do universo e à história de Adão e Eva. A partir do capítulo 6 até o capítulo 50, ele fala de um outro princípio, não do princípio do mundo, mas do princípio de um povo. A origem dos hebreus como meio de graça de Deus para abençoar todas as nações da terra. E o patriarca desse povo, o primeiro, né, chamado a ser parte desse povo, é Abraão, que é conhecido pela gente como o pai da fé ou o pai da fidelidade, se a gente lembrar daquela mensagem algum tempo atrás, quando a gente estava falando do fruto do Espírito. Em Gênesis 12, Deus diz a Abraão para ele sair da casa do pai dele e ir para um lugar. Essa mensagem, esse chamado de Deus a Abraão acontece quando ele tem 75 anos. Ele já era um senhor, já. E Deus manda que ele saísse da casa do pai dele e iria para um lugar que ele iria mostrar. Me parece que uma resposta natural de qualquer um de nós seria: que lugar que é esse? O que eu posso esperar de lá? As nossas mães e esposas diriam: vai fazer frio? Vai chover? É para levar casaco? É para levar roupa de banho? Né? É para levar guarda-chuva? E Deus simplesmente diz: eu vou te mostrar, creia. E Abraão vai. Não é à toa que ele é o pai da fé, né? Abraão pega e vai. Em Gênesis 17, Deus volta a falar com Abraão e ele diz assim para Abraão: você vai ter uma descendência numerosa como as estrelas do céu. A essa altura, Abraão já tinha mais de 80. E Abraão questiona a Deus: como é que eu posso? Se minha esposa é idosa, eu sou idoso, nós não temos condições de ter mais filhos, né? Já passou da idade e a gente não teve nenhum. E aí parece que a resposta de Deus é: eu vou te mostrar, creia. De novo, da mesma forma como foi quando Deus falou que era para ele sair da sua terra. Tem um terceiro momento em que Deus vai falar com Abraão e vai pedir algo muito difícil. Deus diz para Abraão assim: me ofereça em sacrifício o seu único filho, Isaque. Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 91 anos. Foi aí que Isaque nasceu. Um ano depois de todo aquele episódio que nós conhecemos de Sodoma e Gomorra. Acontece que Deus nitidamente tinha um plano. E ele disse que o seu projeto era abençoar todas as famílias da terra por meio de Abraão e uma enorme descendência que ele deixaria. Isso está lá em Gênesis 12, 3. Então Deus compartilhou com Abraão qual era o seu projeto. Absurdo, né? Vamos concordar. Ele estava confiando que iria abençoar todas as famílias da terra a partir da descendência de um homem idoso que não tinha filhos. Acontece que Deus, ao longo desse relacionamento com Abraão, em vários momentos, Deus mostra que ele é poderoso para fazer as coisas mais absurdas. Então, o projeto dele estava em curso e por isso Abraão confiava em Deus. Gênesis 15, verso 6 vai dizer: Abraão creu no Senhor e por isso foi considerado justo. Essa expressão é repetida várias vezes no Novo Testamento. Em várias das cartas, Paulo repete isso. Na carta aos Hebreus, essa expressão é repetida. Abraão creu em Deus e por isso foi considerado justo. Você se lembra que quando nós fizemos um exercício de lendo Hebreus 11, trocando a palavra fé pela palavra fidelidade? Porque no grego, fé e fidelidade são a mesma palavra, que é pistes. No hebraico também. É a palavra hesed. Hesed serve tanto para a fé
quanto para a fé no sentido da palavra empenhada, a fidelidade, o compromisso assumido. Então, a gente fez aquele exercício, né? A gente leu, por exemplo, o versículo 6 assim: sem fidelidade é impossível agradar a Deus, né? E geralmente a gente lê: sem fé é impossível agradar a Deus. A gente leu: sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé parece algo muito abstrato, né? Mas a fé de Abraão não era abstrata. A fé de Abraão levava ele a atitudes de fé, a deixar sua casa, sua parentela e ir para a terra que Deus tinha prometido. A crer que Deus iria dar uma descendência para ele, mesmo quando tudo indicava que aquilo não iria acontecer. Mas e aí, quando Deus pede o seu único filho Isaque, hein? Como é que isso acontece? Versos 8 a 10, lá de Hebreus 11, fala um pouquinho de Abraão e da fidelidade. Pela fidelidade, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fidelidade, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Isso não é simplesmente a fé como certeza, como convicção. É a fé que me leva a agir por fé, a dar passos de fé, a caminhar em fidelidade a Deus, apesar de todas as circunstâncias ao meu redor insistirem para que eu desista. Nas Escrituras não existe diferença entre fé e ato de fé. A fé só existe a partir de um ato de fé. A fé não é simplesmente crer, mas é crer e agir em cima daquilo que eu creio. Então, as falas de Paulo e Tiago, que muitas vezes são colocadas como se fossem antagônicas, né? Quando Paulo escreve aos Efésios: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Está lá em Efésios 2:8. Tiago, por outro lado, diz lá em Tiago 2:26, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Por muito tempo, teólogos debateram sobre essas duas falas como se elas fossem contrárias. Inclusive o próprio Lutero, né? Conta-se que Lutero disse que a carta de Tiago era uma carta de palha, porque ela insistia na salvação pelas obras. Mas não é isso que Tiago está dizendo. Tiago e Paulo não estão falando coisas contrárias. Eles estão falando as mesmas coisas. A diferença é que, para a nossa mentalidade moderna, fé e obras estão em espectros diferentes. Para a mentalidade deles, não. A fé se manifesta em obras. Se a fé não se manifestar em obras, ela é uma fé morta. Da mesma forma, quando Paulo fala a salvação é pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, ele não está dizendo que a gente não precise caminhar por fé, que a gente não precisa ter atitude de fé. Mas uma vez que fomos salvos pela graça, por meio da fé, isso vai externar, vai extrapolar a nossa existência. Nós vamos manifestar a fé no nosso caminhar, na nossa forma de existir. Quando Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, depois ele vai dizer assim, mas então a gente vai pecar muito para ter muito mais graça? Claro que não! Claro que não! É óbvio que uma vez que fomos alcançados pela graça, uma vez que a fé se manifestou, a nossa caminhada passa a ser uma caminhada por fé. Passa a ser uma caminhada que reflete a graça que nos alcançou. A fé se exerce. Hoje, talvez a palavra que mais cabe é fidelidade, né? A fé se exerce através da fidelidade. Como é que eu exerço fé? Perseverando, sendo fiel. Aí eu exerço fé. Se a minha fé ela é um lapso de tempo, ela dura poucos segundos e logo ela vai embora, isso não é fé. Isso é talvez uma tentativa de se convencer, pode ser uma crença, mas fé não é. Porque a fé é fiel. A fé é fiel. A fé se manifesta em fidelidade. Voltando lá para o texto de Abraão, com seu filho Isaque, está em Gênesis 22, versos de 1 a 14. É um pouquinho longo, mas eu vou ler aqui. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão.
Aqui estou, disse ele. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu te mostrarei, ofereça-o em holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e o seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus havia indicado. No 3º dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, ele disse aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o seu filho. Nesse momento, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão! Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Onde está o cordeiro? Temos apresentado ao mundo um Deus julgador, um Deus ideologizado, um Deus político, um Deus legalista, um Deus religioso, um Deus que exige sacrifícios, um Deus que pode ser subornado com dinheiro, com greve de fome, que a gente chama de jejum erroneamente, com chantagem emocional. Mas a pergunta que não quer calar é: onde está o cordeiro? O cordeiro está na nossa mensagem? O cordeiro está no nosso posicionamento como igreja? Eu já ouvi muitos pregadores abordando esse texto aqui de Isaque, como se Isaque fosse um símbolo de Cristo. O termo teológico para isso é um tipo de Cristo, né? Então, como se ele tipificasse o sacrifício de Jesus. Não. Isaque não é um tipo de Cristo nessa mensagem. O tipo de Cristo é o carneiro que estava preso pelos chifres no arbusto. Nessa história, o Isaque sou eu. O Isaque é você. Isaque não era um inocente. Ele era um pecador como nós. E ainda por cima um pecador que parecia estar ciente do seu pecado. Ele parecia estar ciente de que em um sacrifício era necessário um inocente. O cordeiro que seria sacrificado. Pai, onde está o cordeiro? A sociedade clama por um substituto. Ela chora e geme enquanto crianças morrem em creches. Enquanto travestis são espancados e têm uma expectativa de vida abaixo de 40 anos. Enquanto pais de família saem para trabalhar e não sabem se retornarão para casa. Enquanto drogas e álcool dão lucros astronômicos aos magnatas e devastam famílias de todos os estratos sociais. Enquanto balas perdidas continuam encontrando pessoas pobres e pretas. Enquanto os idosos são abandonados pela família em depósitos chamados de asilos. Enquanto os doentes precisam processar prefeituras para receber medicações que os mantêm vivos. E eu sou um desses casos. Cada uma dessas pessoas e muitas outras choram, gemem e perguntam: onde está o cordeiro? A resposta de Abraão para o seu filho é: Javé-Jirê. O Senhor providenciará. O Senhor providenciará o cordeiro. Ele já tinha testemunhado a fidelidade de Deus. Ele conhecia o projeto. O objetivo final daquilo tudo já havia sido anunciado a Abraão desde o começo. Por meio de você,
todas as famílias da terra serão abençoadas. Buscamos tanto a bênção de Deus que nos esquecemos que Ele nos chamou para sermos abençoadores. O Senhor não nos abençoou para que a gente ficasse feliz com a nossa bênção. Ele nos abençoou para que nós nos tornássemos abençoadores. A promessa completa que Deus faz para Abraão, ele diz: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, porque através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. A bênção não é para ser retida, a bênção é para ser compartilhada. Os abençoados precisam se tornar abençoadores. Você é uma bênção para a sua família. Você é uma bênção para o seu lugar de trabalho. Você é uma bênção para a sua vizinhança. Você é uma bênção para os seus amigos. Onde Deus te colocou, Ele te colocou para ser bênção. Olha só o que diz René Padilha. O cristianismo ocidental concentrou-se na salvação da alma individual, mas frequentemente desconsiderou o propósito de Deus em criar uma nova humanidade através do amor sacrificial e da justiça em favor dos pobres. O que é que diz lá João 3,16? Qualquer crente sabe, né? A pessoa não sabe nenhum versículo, mas João 3,16 sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso já aconteceu. Deus já providenciou o cordeiro. O cordeiro, inclusive, já foi imolado em nosso favor. Isaac não precisa mais ser amarrado em cima do altar de sacrifício. O que falta, então? Contar isso para as pessoas. E de quem que é essa tarefa? De contar para as pessoas? Sua. A gente faz um exercício, a Dani já fez isso algumas vezes, que é de pensar esse texto de João 16, de pensar esse texto de João 3,16 por uma outra perspectiva. Deus amou o mundo ao ponto de dar Jesus. Mas você já parou para pensar que Deus amou Olinda ao ponto de dar seus filhos Marco e Risolene para que todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Você já parou para pensar que Deus amou tanto Indaiatuba que deu suas filhas Daniela e Isabelle para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Cada um de nós, Deus amou tanto Corumbaíba que deu a sua filha Poliana para que todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos onde estamos com um propósito. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para satisfazer nossa vontade. Nós não estamos assim. Nós somos embaixadores. Assim como Abraão, em sua trajetória, precisava manter em perspectiva aquele pacto inicial que Deus fez com ele, de que através da vida dele, as famílias da terra seriam abençoadas. Nós precisamos ter essa consciência de que é através de nós que as pessoas vão ter conhecimento de que Deus os ama. É através da nossa vivência, através do nosso testemunho, que a gente vai comunicar às pessoas de que Deus amou o mundo. E aí elas vão descobrir que o cordeiro já foi imolado, de que não existe necessidade de colocar-se em sacrifício, que não existe necessidade de pagar o preço pelo nosso pecado, que esse preço já está pago. O Senhor providenciou o cordeiro para o holocausto. As pessoas ainda estão perguntando: Pai, onde está o cordeiro? Elas ainda não foram comunicadas acerca de Jesus. Às vezes elas até conhecem Jesus como um personagem histórico, ou como um enfeite de parede, como um monte de coisas, menos como o cordeiro do sacrifício, que lhes dá pleno acesso à presença de Deus, que nos torna pessoas, novamente, pessoas puras, santas diante de Deus, sem nada que pese contra nós. Ninguém mais precisa ser sacrificado. É isso que eu queria falar com vocês hoje. E eu queria fazer uma pergunta que é uma provocação, como de costume. E se você não pensou nisso,
ainda que eu vou perguntar, toma um tempinho, reflete. E se você conseguir trazer, expressar isso de alguma forma, vai ser muito bom. Inclusive, se você não se sentir à vontade para compartilhar com a gente, medita para você mesmo. Pensa, reflete e tenta traçar algum projeto. A pergunta é a seguinte: como eu serei bênção essa semana? É muito fácil a gente fazer projetos de longo prazo, né? Ano que vem eu vou fazer isso. No meu próximo 13º eu vou pegar metade dele e fazer tal coisa. Isso não é difícil de fazer. Agora é difícil eu me comprometer com o que eu vou fazer agora. Então a pergunta é mais de ordem mais prática mesmo. Como é que eu vou ser uma bênção essa semana? Depois de amanhã, segunda-feira, né? Como é que eu vou ser bênção segunda-feira? E aí, todo mundo pode abrir os microfones e participar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.